Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, sejam todos muito bem-vindos ao webinar idealizado pela CJ Selecta Plant Nutrition, em parceria com o professor e pesquisador Geraldo Chavarria, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nesse evento, vamos discutir fisiologia da soja e os segredos de um manejo para obter altas produtividades. Mas, antes de iniciar o conteúdo técnico do nosso evento, deixa eu contar para vocês um pouquinho da história da divisão Plant Nutrition da CJ Selecta. Os primeiros estudos do projeto iniciaram no final de 2015, com o objetivo de explorar o segmento de nutrição vegetal e fertilizantes essenciais e se tornar referência global em nutrientes de soja com inovação, qualidade e sustentabilidade. A empresa desenvolveu um amplo portfólio que utiliza nutrição multifuncional com matérias-primas nobres associadas ao uso de aminoácidos, extrato de algas e base orgânica, além da tecnologia exclusiva V-Complex, que ajuda aí na absorção e na translocação desses nutrientes. Atualmente, a agricultura tem desafiado produtores em todo o Brasil a buscarem altas produtividades e fatores ambientais, como falta de chuva, altas temperaturas e o ataque de pragas e doenças, podem limitar o teto produtivo dos cultivos. Nesse tempo que estaremos juntos, vamos entender como os bioestimulantes atuam nas plantas e podem auxiliar você, principalmente você, produtor, a aumentar a produtividade mesmo em cenários adversos. Esse evento está sendo transmitido em parceria com o portal Notícias Agrícolas, com exibição simultânea nas redes sociais do site, no YouTube e também no Facebook. Participarão conosco desse webinar o professor da Universidade de Passo Fundo, Geraldo Chavarria. O professor, ele é doutor em fitotecnia, especialista em fisiologia vegetal e já está aqui com a gente. Bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, dividindo um pouco de informação dentro desse foco, não é? Que é o nosso objetivo aí de aumentar a produtividade, entendendo melhor o funcionamento das plantas e estimulando as plantas. E também teremos a participação do gerente técnico de fertilizantes da CJ Selecta, Diego Cano. Bom dia, Diego. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia ao nosso público aí, é uma satisfação estar representando a CJ Selecta hoje aqui, e bom evento para nós, vamos discutir coisa boa, vamos discutir tecnologia e vamos agregar conhecimento aí. Muito obrigado novamente. Muito bom. Então vamos lá, vamos dar início aos trabalhos, chamando o nosso primeiro convidado, professor, pesquisador Geraldo Chavarria. A palestra Fisiologia da Soja, do manejo à rentabilidade. Professor, a palavra é sua. Perfeito. Então agora está resolvida a questão da apresentação e a gente vai tomar, novamente esse caminho nessa discussão. Lembra o seguinte, a gente falou sobre essa ideia de estabelecer uma relação do funcionamento da soja para, a partir daí, estabelecer estratégias de manejo com um foco muito claro, que é aumentar a rentabilidade do produtor. E aí, nesse cenário, eu vinha colocando para você o seguinte, toda vez que eu falo sobre manejo, que eu falo sobre aumentar potenciais produtivos, eu gosto sempre de estabelecer que o estresse das plantas ele está sempre ocorrendo, certo? E um exemplo associado a esse ponto é que nós temos informações como essa, não é? Que, no caso da cultura da soja, nós temos um potencial genético que vai se situar na faixa de 300 sacas por hectare. Dependendo dos materiais e dependendo da massa de grãos
dos materiais, esses potenciais eles podem ser ainda maiores. Se eu pego materiais que têm massa de 1.000 grãos acima de 210, 220 gramas, eu tenho potenciais ainda superiores, não é? E lembramos uma coisa, esse fator, ele não é estanque, ou seja, o melhoramento genético, ele segue trabalhando, e pela lógica chinesa, americana, argentina, brasileira, os ganhos genéticos eles ficam na faixa de 1,5% a 1,8%. Então, certo? Então, esse potencial está sempre aumentando. Então, lembra um detalhe. Se porventura tu tiver um talhão de soja, tu conseguiu colher 100 sacas de soja e for me perguntar, professor, essas plantas, elas se estressaram? Eu vou dizer para ti, sim, obviamente, porque se elas não tivessem se estressado, tu colheria 300 sacas ou mais por hectare. Então é importante ter essa percepção muito clara. O estresse sobre a fisiologia da planta ele está sempre ocorrendo. O nosso objetivo, dentro dessa estratégia de manejo, dentro dessa ideia de pensar um manejo fisiológico, é de grande relevância entender, não é, as formas de mitigar, de reduzir esse efeito. Então, esse é o nosso grande desafio. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, dentro de um conceito, não de receita de bolo, mas num conceito de entendimento da matemática dessa cultura, da onde sai a produção, e isso é muito relevante, porque a soja ela tem um comportamento fisiológico, morfológico e fisiológico, que nós chamamos de característica metamérica. O que quer dizer isso, professor Geraldo? Basicamente o seguinte, aonde um determinado trifólio de soja está inserido, as reservas produzidas nesse trifólio pagarão, entre aspas, as contas produtivas do nó, no máximo nó acima, no máximo nó abaixo. Então, nós precisamos entender dessa clareza que a produtividade por si só, ela está na fertilidade dos nós. E nesse contexto eu uso uma métrica aqui só para me dar a capacidade de discussão. Claro que 20 nós por planta, eu não vejo isso no campo. Posso ver num concurso de soja solteira no Mato Grosso do Sul, mas numa condição de lavoura comercial, não é 8, é 12, 16 nós com fertilidade. Mas eu usei dessa métrica para chegar nesse valor. Claro que cada material vai ter as suas particularidades por si só. O nosso grande desafio aqui é o seguinte, 400 nós no metro quadrado. Por quê? Cada nó de soja ele pode me dar de 6 a 10 grãos, isso numa condição média, eu estou falando de 1,5 grama. 1,5 grama. Então, quer dizer, 400 nós vezes 1,5 grama, 600 gramas no metro quadrado. Certo? Lembrando uma coisa, não se trata de uma receita de bolo, porque ela não existe, mas se trata de entender aonde é que está a produção da soja, a partir daí para estabelecer estratégias de manejo. Esse é o grande recado a partir dessa informação. E todo ponto de trabalho, todo ponto de partida dos meus trabalhos vinculados à fisiologia, vinculados ao estímulo da planta, eles estão associados a esse tripé. E eu sempre vendo essa ideia de importância, de nós pensarmos essas relações. O primeiro ponto relevante é o sistema radical, é a parte da planta que nós não enxergamos. Brasil afora, as raízes têm limitação de crescimento por alumínio tóxico, compactação de solo, limitação de cálcio e fósforo ao longo do perfil, são as questões mais básicas. Em algumas situações, dobramentos vinculados à podridão de raízes, por fungos, pressões de nematóides, etc. Eu preciso entender e fazer com que essa parte baixa ela tenha uma capacidade considerável de crescimento. Lembremos uma coisa, pessoal, aproximadamente no Brasil, infelizmente, 70% do sistema radical está a 10 centímetros, isso é muito pouco. Dependendo do tipo de solo, se é um solo mais misto, eu posso guardar meio litro d'água aproximadamente. Se é um solo mais argiloso, 1,8 litro, 2 litros. Então, imagine que eu preciso aprofundar esse sistema radical para a planta beber água de maneira efetiva.
Outro aspecto muito relevante, entendendo que a soja ela trabalha em fatias, chamamos ela de metamérica, como eu expliquei para vocês, dentro de um contexto fisiológico. Uma coisa importantíssima é a arquitetura, é a questão da chegada de luz e produto nos terços. Então, influenciar essa planta é de grande relevância. Entendamos isso, não é? Eu vejo muitas situações Brasil afora, às vezes de áreas com condições ótimas de fertilidade, mas com problemas vinculados à produtividade por si só, porque esse nível de fertilidade não associado a um ajuste populacional, a um crescimento adequado, me leva a uma condição de crescimento excessivo e a chegada de luz e produto é limitada. Então, eu preciso ter isso bem claro e estabelecer um diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho sobre essa percepção de como nós podemos fazer essa avaliação do crescimento da soja por si só. Entendamos outro ponto, folha verde até o final. Eu quero fazer com que cada folha, cada funcionário da empresa soja trabalhe por mais tempo. Então, é muito relevante esse contexto. Se a gente aprofunda um pouquinho a questão da definição da produção da soja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma planta com mecanismo C3, e nós temos a assimilação líquida de carbono, tudo que ela vai ganhar de carbono. Isso está associado à fotossíntese bruta, tudo que ela vai fazer de fotossíntese, eu preciso de área foliar e folha a contento, e tem um lado negativo da equação, ou seja, a respiração é o custo da empresa. Como qualquer empresa, até determinado ponto, esse custo é investimento. Vale a pena a planta aumentar a respiração para pagar suas contas. Agora, à medida que essa planta ela se estressa, o custo dela passa a ser maior e passou do limiar do investimento e agora é custo somente. Então, entendamos, situações de estresse térmico, por falta d'água, pressão de doenças, pragas, fitotoxidez, deficiência severa mineral, tudo isso vai fazer com que o custo da empresa planta aumente. E outra coisa que se fala muito pouco é um negócio chamado fotorrespiração. Uma coisa muito particular de plantas com o mecanismo C3, que é o caso das plantas de soja. Toda vez que essas plantas estiverem numa condição de restrição hídrica e excesso de luz, elas vão tentar dar os seus pulos para conseguir superar essa situação. E aí, nessa situação, nós temos perdas de produtividade. Então, essa é a métrica, não é? Essa é a métrica básica da equação da produção. Claro que tudo isso está pano para manga como um todo e uma série de coisas que a gente poderia falar. Mas eu quero que nós lembremos o seguinte ponto inicialmente. Como qualquer empresa, eu preciso aumentar o lucro bruto e reduzir os custos. Aumentar a fotossíntese e reduzir a respiração e a fotorrespiração. Agora, observa isso. Isso aqui é uma imagem de uma percepção minha de 2 semanas atrás. 3 semanas atrás, para ser mais exato, rodando Mato Grosso, eu vejo áreas no entorno ali de Sorriso com um alto padrão, soja muito sadia, de cima a baixo, não é? 3 semanas atrás, nas últimas 2 semanas, lembramos agora que o Cerrado ele está com muita chuva, mais tempo fechado, mais sombreamento, é um ponto a se discutir também dentro da lógica da fisiologia. Mas há 3 semanas atrás eu faço essa imagem, observo que aqui tem uma estrada separando, não é? E nessa condição eu tenho 2 exemplos. Eu tenho uma soja muito bonita, cima a baixo, folha, mas quando eu vejo a questão do sistema radical por si só, é uma raiz mais desenvolvida, e a explicação básica é que ela foi desenvolvida pós-resteva de soro. Ao contrário disso, eu vejo outra área bonita na parte de cima, tudo alinhado, certo? Mas quando eu vou para a avaliação do sistema radical, é uma área pós-algodão associada a um problema mais sério de compactação, e nessa condição, meus amigos, observa que o sistema radical tem uma limitação de crescimento. Mas, Geraldo, e aí? A soja está bonita, né? Essa semana choveu 40 milímetros, não está nada problemático, embora eu veja essa diferença no crescimento radical. Quando eu vou para um nível mais detalhado e pego uma câmera térmica e meço a temperatura
das plantas, eu observo que aonde eu tenho soja pós-sorgo, eu tenho 1,9 grau a menos, certo? Isso é muito do ponto de vista de fazer mais fotossíntese, de respirar menos e de fotorrespirar menos. Isso vai ter um impacto, sem dúvida, no ponto de vista produtivo. Lembremos o seguinte, o grande impacto e a nossa grande preocupação como um todo, e ela é verdadeira, é a questão vinculada à falta d'água por si só. Mas um ponto importante é, lembra a quantidade de situações de pico de temperatura que uma planta de soja passa? Então, trabalhar o perfil de solo é de grande relevância, trabalhar ações de bioestímulo para que essa planta sofra menos essas condições é de grande relevância. E lembramos, nem sempre tu vai bater o olho nessa lavoura e tu vai visualizar. Observa que eu coloco câmera térmica e a partir daí eu vejo essa diferença, não é, no funcionar da planta. Do contrário, isso não aparecia. Então é importante essa percepção. Ah, mas Geraldo, isso aí é muito teórico. Vou dar um exemplo para vocês, um trabalho americano mostrando o seguinte, se porventura fosse reduzido 5% as perdas com fotorrespiração, essa forma que as plantas têm para se proteger do excesso de energia, reduzir a fotorrespiração em trigo e soja nos Estados Unidos, entraria anualmente $500 milhões a mais na balança comercial. Então, sim, isso tem uma relevância muito grande do ponto de vista produtivo e eu preciso entender desse cenário. E a primeira coisa que a gente tem que falar, quando discute a fisiologia e as estratégias de manejo, é a questão do crescimento radical por si só. Certo? Observa essas áreas com problemas de compactação. As plantas estão mostrando que em um determinado local há um problema de compactação e a raiz tem que fazer uma curva. Toda vez que a raiz tem limitações como essa, ela bebe menos água. Se ela bebe menos água, entra menos carbono pela folha. Se ela bebe menos água, ela bebe menos elementos minerais pelo sistema radial. Outra coisa importante que se fala muito pouco, a mobilidade de ativos. Nós já fizemos um estudo avaliando uma mistura fungicida, um triazol e uma estroglurina, e avaliamos a mobilidade do fungicida em uma condição ótima hídrica. Essa mobilidade foi suficiente para controlar ferrugem, da onde aplicado, até um ponto de 2,5 centímetros. Quando nós reduzimos a água pela metade, essa movimentação que se dava 2,5 foi para 1,2. Então, entendamos o seguinte, pensar no sistema radial, pensar na mobilidade de água, também é pensar na mobilidade de ativos, também é pensar na capacidade de cultura. Uma coisa muito relevante é o seguinte, uma soja cheia d'água, ela tem aproximadamente 90% do seu conteúdo em água, 90%. Agora vejamos o seguinte, se porventura em alguma parte do Brasil, em dezembro, em janeiro, ficar 2, 3 semanas sem água, essa soja pode sair de 80 e poucos, 90% de água e facilmente ir para 85, para 87, para 88. E aí tu faz uma aplicação de um fungicida nessa condição adversa, o que tu tem? Um potencial maior de fitotoxidez. Então lembremos isso, melhorar o sistema radical, trabalhar o perfil, além de melhorar a temperatura da planta, como eu mostrei agora há pouco para vocês, aquele sistema sorgo e algodão, e aí a soja envolvida e a variação na temperatura, lembra? Entra mais carbono na folha, a planta bebe mais elementos minerais pelo sistema radical, ativos que se movimentam, vão se movimentar melhor, e os episódios de fitotoxidez, eles se darão em menor escala. Então, isso é muito relevante para nós. Observem essa informação, isso aqui é o trabalho de mestrado de uma orientada minha, da Júlia Renata Schneider, depois nós publicamos o ano passado parte desse trabalho na Suíça, mas essa informação que eu quero dividir no primeiro momento é uma forma de avaliar estresse oxidativo
fitotoxidez baseado em água oxigenada, o famoso peróxido de hidrogênio. O que me importa isso, Geraldo? Importa o seguinte: observa que quando a folha fica mais escura, quer dizer que mais sujeira ela tem. Agora observa que só a falta d'água levou ao incremento de 77% nesse tipo de espécie reativa de oxigênio. Agora, quando eu tenho a falta d'água mais um xenobiótico, na fisiologia vegetal, pessoal, nós chamamos de xenobiótico um produto estranho a ela, um fungicida, um inseticida, um herbicida. E observa que quando se faz essa aplicação na condição de restrição hídrica, aquele valor que subiu 77%, com o fungicida foi para 135% a mais sujeira. Ah, mas o que me importa isso na prática, Geraldo? Me importa o seguinte: o custo da empresa planta aumentou, a taxa respiratória da planta aumentou. Trabalhar mecanismos para reduzir esses estresses, como, por exemplo, melhorar o perfil de solo, como, por exemplo, disponibilizar para a planta compostos antioxidantes, vai ser de grande valia para aumentar o potencial produtivo. E a gente precisa de conhecimento técnico para lançar mão dessas ferramentas. E observa essa informação, mais uma imagem, certo? Aquela imagem térmica que eu mostrei foi de 3 semanas atrás, a anterior, em lavouras próximas a Sorriso, no Mato Grosso. Nesse caso, é no interior do Rio Grande do Sul, na safra passada, em janeiro, onde se fez um estímulo no tratamento de sementes. E esse estímulo no tratamento de sementes, pessoal, fez com que as raízes crescessem mais. Lembra que a planta trabalha como um radiador. Ela puxa água e perde água. Isso resfria a planta. Observa que no estágio fenológico de V4, um efeito no tratamento de sementes ainda está existindo aqui. Observa, 27,7 graus, 28,6 graus. Essa diferença de aproximadamente 1 grau, que é muito para uma planta, basicamente ela foi adquirida a partir do estímulo do tratamento de sementes, a partir da capacidade de colocar mais raízes. Então, esse é um ponto de grande relevância. Então, a gente faz um pouco estabelece um pouco essa relação desse panorama da fisiologia vegetal, e eu começo a falar sobre a lógica do estabelecimento. E a lógica da fisiologia do estabelecimento, pessoal, ela é de grande relevância, porque dependendo do ano, se não for um ano absurdamente atípico, eu estou definindo na minha arrancada 50%, quase 60%, em alguns casos, do meu potencial de rendimento. E isso está atrelado a esse tripé: a semente protegida, a semente de alto vigor, 90% de vigor é o alto padrão, a semente estimulada. Outro aspecto importante é o processo. A temperatura do solo, acima de 20 graus, no mínimo, a quantidade de água no solo, no mínimo, capacidade de campo na faixa de 50%, a profundidade de semeadura, a velocidade com as suas particularidades. Eu não me atrevo, Brasil afora, de falar o seguinte: temos que sair de 8 por hora e ir para 4 por hora. Eu, por exemplo, há 3 semanas atrás, vim no Mato Grosso, semeaduras a 9,6 por hora, com um alto padrão. Mas eu também tenho alguns trabalhos de semeaduras de 4 por hora para 8, ter 40 mil plantas a menos. Então, vai depender de tecnologia. Mas eu preciso entender desses detalhes. Outra coisa fundamental que a gente tem em estudo também são as variações na segregação dos fertilizantes. Nós já comparamos adubos formulados e complexos da mesma companhia e chegamos a mostrar variações de até 22 mil plantas a menos, quando nós tínhamos um efeito de segregação, às vezes aumentando o efeito saindo do potássio, às vezes faltando potássio, às vezes faltando fósforo em determinado ponto. Então é importante que esse tripé
do ponto de vista do estabelecimento, dentro de uma ótica da fisiologia, ele esteja a contento. E aí vejamos o seguinte, nós mostramos esse trabalho feito pela Andréa Caverzan, na época fazendo pós-doutorado sob minha supervisão. Nós publicamos esse trabalho em 2018 nos Estados Unidos, e observem só, um determinado material de soja, semeado com 90% de vigor, me dando 77 sacas. Perfeito. O que esses números aqui abaixo querem dizer? Se todas as plantas fossem iguais a essa, eu teria 77 sacas de soja. Se fossem iguais a do lado, 74, 93, assim vai. Agora, nós estragamos um pouco a semente de soja e fomos, infelizmente, para uma realidade mais comum, Brasil afora. 75% de vigor, que é médio-baixo vigor. Perdemos nessa condição 5 sacas de soja. E observem o jeito das plantas. É a famosa lavoura voo de pica-pau, como nós falamos no Cerrado, no Sul chamamos mais de lavoura picada, não é? Mas observem que uma planta, se todos fossem iguais a essa, eu teria 111 sacas por hectare. Mas a do lado me dá 54, a outra me dá 119, a outra me dá 26. Então, lembremos uma coisa, a soja reduziu o seu ciclo. Nos últimos 10 anos, 20 dias a menos na média. A soja, ela tem uma complexidade maior de gasto do seu metabolismo secundário. Isso faz com que cada dia tenha uma importância maior para ela. A soja ainda aguenta desaforo, como nós falamos. Ela tem uma capacidade de compensar, mas essa capacidade, essa plasticidade fenotípica, ela é cada vez menor. Então, nós precisamos de lavouras cada vez mais homogêneas. Então, esse é um aspecto importante para que nós entendamos. E para isso ocorrer a contento, essa arrancada, tripé, não é? Semente protegida, estimulada, evitar ao máximo a segregação do adubo e cuidar dos processos da semeadura como um todo, velocidade, profundidade e etc. Agora observem esse outro trabalho do nosso grupo, esse trabalho do mestrado do Luciano Eboni, publicado no ano passado na Suíça, onde nós mostramos o seguinte: ele fez uma coisa muito interessante, que é marcar plântulas à medida que elas iam emergindo. Então temos aqui, dentro de um universo de emergência de 5 até 14 dias. Semeou, emergiu em 5 dias, coloca uma cor nessa plântula, até variações de 14 dias. E essa variabilidade nos surpreende absurdamente, pessoal. Eu vou pegar e eu tenho mostrado sempre uma variabilidade muito curta, 5 para 8 dias. Essa variação de 5 para 8 dias, observa só, aquela que emergiu com 5 dias tinha uma área do primeiro trifólio de 30 centímetros. Aquela que demorou só 3 dias a mais, 28. Isso resultou uma diferença de quase 21% a menos, de um local, em um ponto específico. A gente observa essa tendência sempre. Quando eu vou para a área foliar no estágio fenológico de V4, observa a diferença, quase 28% essa demora de 3 dias. A soja, como nós falamos, ela tem uma capacidade absurda de compensação. E aí, nesse cenário, aqui em R2, pleno florescimento, ela ainda segue patinando, reduziu esse intervalo, mas passa de uma diferença de 13% na área foliar em pleno florescimento. Então, observa que as coisas vão se seguindo e isso, sem dúvida, vai impactar na produção. Observa o número de legumes. 21 legumes a menos, pessoal. Já o número de grãos por legume é uma característica genética de mais difícil influência. Agora, o número de grãos por planta, chegamos a quase 50 grãos a menos. Então, observa a importância da arrancada homogênea, não é com a menor variabilidade possível. Tem um trabalho argentino que mostra isso. Toda a variação no tempo na lavoura, isso que eu estou mostrando aqui, ela vai impactar na produtividade da soja. Outro aspecto crucial em relação à massa de grãos, o reflexo se dá em menor escala. Agora, veja isso, observa essa variação de 3 dias, menos 7,4 gramas a menos por planta. Multiplica isso por 250, 300 mil e coloca isso numa escala de sacas por hectare e tu vai
te apavorar com o impacto desse estabelecimento. Então, nós vimos nesse trabalho de mestrado do Luciano Boni que a cada dia de atraso na emergência, nesse universo de 5 até 14 dias, nós tivemos uma redução de 2,7 gramas por planta. Então, entendemos a importância desse estabelecimento, não é? E a questão do bioestímulo, ela vai fazer com que esse processo seja mais homogêneo. E outra coisa crucial, pessoal, nós devemos nitrogênio para a soja de maneira geral, certo? Tem um trabalho fantástico feito pela equipe Field Crop Santa Maria, mostrando numa dissertação de mestrado que sojas na faixa de 124 dias para baixo, nós devemos nitrogênio para a soja. Agora, um dos fatores importantes para entregar nitrogênio para a soja é melhorar a nodulação. Esse é o principal fator, não é colocar nitrogênio, é melhorar a FBN. E observe essa característica. O que é normal? Quando a bactéria infecciona o pelo de uma plântula que faça FBN, ela vai enrolar. Os americanos chamam isso de curling. Esse enrolamento vai dar condições de microclima para novas multiplicações da bactéria e aproximadamente 21 a 28 dias depois eu tenho a formação de novo. Beleza. Agora observe na figura B que nós temos plântulas deficientes em boro, e toda vez que nós temos plântulas deficientes em boro, nós temos menos do hormônio auxina. E se eu tenho menos auxina, eu tenho uma menor capacidade de enraizamento, maior capacidade de formação de pelos. E se eu tenho menos pelos, eu tenho menos pontos de infecção e menos nódulos. Então, entendamos que estimular na arrancada das formas mais variadas possíveis o enraizamento farão com que a pilosidade seja melhorada. Azospirilo, triptofano, auxina, são todos fatores relevantes para melhorar essa pilosidade. E lembra uma coisa, nos nossos trabalhos vinculados a vigor de sementes e produção de grãos, nós mostramos o seguinte: plantas oriundas de sementes de baixo vigor fazem menos FBN, como se mostra nesse material, produzem menos grãos e os grãos são mais leves. Então, dentro desta construção do bioestímulo, eu preciso pensar e entender essa influência da arrancada por si só. E uma coisa que eu tenho visto, de maneira geral, no Brasil, é pensar em lógicas diferentes. Há uma soja no Paraná semeada no pó, depois choveu um pouco em cima, formou um cascão, ela tem dificuldade na emergência. Há uma soja em Campo Novo do Parecis que o cara precisou usar um herbicida, um Radiant, um Flex para matar uma planta de algodão e gerou um estresse na planta de soja. Nessas situações como um todo, é obrigatória a necessidade de reforçar a inoculação. Então, entendamos que trabalhos como esse, observa só, controle sem inocular, 1.800 quilos, inoculação em cobertura, que é um reforço, 2.900 quilos, 1.100 a mais. O que eu tenho feito, pessoal, nos últimos 3 anos em maior escala? A indicação de aplicação de inoculantes em cobertura, certo? Aplicados à noite ou numa condição de sombreamento e próximo à chuva, porque o bradyrhizóbio ele não entra pela folha, ele precisa ser lavado, escorrido e reinfeccionar o sistema radicial. E nós temos uma série de respostas positivas em linhas semelhantes a esse trabalho aqui de Zilli e colaboradores de 2008. Então, dentro desse cenário, a gente vem aprendendo cada vez mais com esse tipo de estratégia. Então, observem, o que seria o ótimo? Eu chegar em V3 a V5, arrancar plantas com todo cuidado e olhar nódulos de 8 a 12 nódulos na raiz. Não tem isso? Reforcem essa inoculação. Isso é possível ainda dentro do período vegetativo, meus caros, dentro do período vegetativo.
Agora, essa informação da fisiologia e das influências como um todo, ela é absurdamente dinâmica e nós precisamos entender do todo. E eu quero dividir mais uma informação com vocês. E a informação é o seguinte: pensar um pouco sobre a arquitetura das plantas. Entender um pouco esse cenário desse grande desafio que nós temos. E aí, mais uma vez, quando a gente tem que lançar mão de alguma ferramenta para segurar a planta, é de grande relevância que a gente tenha que mitigar os estresses. E os bioestimulantes, eles trabalham como uma ferramenta interessante nesse contexto também, dentro de um propósito de recuperação. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Agora, lembra aquela coisa, a soja, ela é metamérica. A soja, ela se nutre em fatias. Às vezes, eu tenho determinadas sojas que sofrem com estresse hídrico na arrancada e os entrenós estão curtinhos. Essa mesma soja, se lá na frente ela começa a crescer em demasia, às vezes em função de excesso de chuva e mais tempo fechado. Então, ela vai trabalhando em fatias. Lembra dessa característica nas tomadas de decisão. Esse trabalho feito pela Marielle Miller é um trabalho de mestrado dela, foi orientado por mim, apresentado em 2016, publicado numa revista americana. É um trabalho de caracterização da arquitetura da soja em 3 dimensões. O que eu quero vender da ideia como um todo? Essa é a chegada de luz nos terços. E outra coisa importante é a produção nos terços. O que quer dizer, professor? Se todas as plantas fossem iguais a essa, eu teria 30 sacas que viriam de cima, 50 sacas de soja que viriam de baixo, do meio, e 7 sacas de soja que viriam de baixo. O maior espaço para a gente ganhar mais produtividade é o terço inferior. Há algumas semanas eu rodava lavouras no Paraná e um produtor falou assim para mim: professor, a produção de soja está embaixo, não é? E eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. A gente sabe que em escala a menor produção ela está embaixo. Mas qual é a experiência desse produtor no Paraná? Ele sabe que quando ele coloca uma carga maior de produção no terço inferior, ele ganha mais dinheiro. A rentabilidade dele aumenta. Então, observa o seguinte: o material melhorou a chegada, teve a maior quantidade de chegada de luz no terço inferior, foi o material mais produtivo no terço inferior. Lembrando que tem que chegar luz no terço médio e inferior da soja. Agora, a planta, ela vai regular o seu crescimento baseado em interações hormonais. A soja, sobretudo, variado pela produção de citocinina nas pontas das raízes, elas vão subir e vão estimular a planta a produzir mais ramos. À medida que a citocinina induziu a maior produção de ramos, eu tenho nas pontas desses ramos uma maior produção de auxina, que ela vai descer e induzir a produção de raízes. E a planta vai trabalhando essa regulação. Mas, claro, em função de características de sombreamento, na semana passada eu vi, por exemplo, soja convencional, um TMG 4377, por exemplo, com o ponteiro já acamado, muito tempo fechado, 2 semanas com o tempo fechado, então problemas nesse sentido. Eu quero dividir a ideia com vocês de que precisa chegar luz e também produto. Isso aqui é um trabalho de mestrado do William Pellicer da Rosa, orientado por mim, aonde nós demonstramos o seguinte: uma ação de travamento da soja em V3, depois, quando a rua estava fechando, nós avaliamos, nós travamos a soja com lactofen. Não estou dizendo que essa ferramenta que a gente tem que usar obrigatoriamente Brasil afora. Eu quero mostrar só o efeito dela. Observem as chegadas de produtos. Fungicida. Na primeira aplicação, na época, não existia aplicação zero, era quando fechava a rua. Então, esse trabalho do William Pellicer, da Rosa, mostra o seguinte: olha a quantidade de gota em cima. Está sobrando fungicida, não é? Eu tenho lá 3 doses de fungicida em cima. Agora, quando eu vou para o terço inferior, olha como é que está o papel do sensível.
Por um fungicida, um oxicloreto, um mancozeb, um fungicida de contato, eu estou devendo. Por uma estroglurina, eu estou na tampa. E olha como é que está no outro caso. Tá bom. Olha, quando eu vou para o terço inferior, uma característica muito comum no Brasil afora, 11 gotas, meus caros. Então, eu preciso melhorar a chegada de luz e produto na planta como um todo. E pensar na arquitetura é de grande relevância. E como é que nós avaliamos isso? Como é que nós tomamos isso como base? Uma coisa importante é, eu faço essa avaliação na soja, a maioria dela de crescimento indeterminado, no início do enchimento de grãos. Ou no R5.1, onde eu tenho nos 2 últimos entre nós, eu tenho legumes começando o enchimento. E eu avalio o quê? Estatura. Primeiro ponto, soja que tem mais de 90 centímetros nos nossos estudos, não tem chegada de luz e produto a contento. Segundo ponto importante, quando eu pego uma planta de soja nessa fase, eu viro essa planta de cabeça para baixo, eu observo grupos de folhas, camadas de folhas. O que é importante? Soja que tem mais do que 5 camadas de folha, ela tem muito funcionário para pouco espaço, certo? E a última coisa é a canela. Quantos nós sem fertilidade tem no terço inferior? Certo? Acima de 3 nós, para mim, é canela. Agora, se desses 3 aspectos, 2 deles baterem, ou seja, forem negativos, eu tenho mais de 90 centímetros, eu tenho 5, 6 camadas de folha, eu tenho uma canela, eu vou avaliar aonde essa planta vai me segurar. Eu faço essa avaliação em 5 pontos do talhão. Bem rapidinho a gente tem essa informação. E eu vou caminhar na lavoura e ver aonde essa lavoura me trava. Será que ela segura do joelho para baixo? Então, quer dizer que ela trava entre os 3º e 6º nó. Nesse caso, os efeitos mais relevantes eles estão associados a espaçamento, densidade, travamento. Só que existe soja que ela vai crescendo e o problema na cachopa, ela começa a tramar em cima. Às vezes, uma cachopa de soja que ela vai se autossombrear pode ser de 1 a 3 flores a menos. Dependendo do material e dependendo da massa de grãos, uma flor de soja pode representar algo como R$500 por hectare na atual conjuntura. Imagina perder 3 flores, eu estou falando de R$1.500 por hectare. Então veja a relação de importância disso. Mas lembre uma coisa, isso aqui é a Mumbai, Mato Grosso do Sul. Isso aqui é uma soja que está passando da cintura, um 6210. Só o fato de passar da cintura não é obrigatoriamente um problema de arquitetura. Eu tenho outros fatores, camadas e canela. Nessa soja tinha 4 camadas de folha. Essa soja tinha 2 nós sem fertilidade. Caminhava-se na entrelinha e não tinha problema. Então, quer dizer que essa soja, do ponto de vista de arquitetura, ela está a contento, certo? A gente usa de ferramentas associadas para criar esse diagnóstico da arquitetura e dentro desse ponto a gente desenvolveu um aplicativo chamado Arquitec. É um aplicativo de celular, disponível para iOS, Android, certo? E esse aplicativo chamado Arquitec, da mesma forma bem aportuguesada, Arquitec, tu tira uma foto, tu coloca um papel hidrossensível no terço superior, médio e baixo da planta, e tu tira uma foto e ele já vai te dar informações, percentual de gotas, cobertura, número de gotas, potencial de deriva. Isso vai te dar uma base para entender, primeiro, se a tua aplicação está sendo bem feita, e também se tu vai relacionar a essa aplicação bem feita tecnologia de aplicação ou ao crescimento excessivo da planta. Então, isso me ajuda nessa tomada de decisão para entender sobre esse cenário. Lembra? Isso para a fisiologia é muito relevante, pessoal. Tem uma série de produtores Brasil afora que tem níveis altíssimos de fertilidade de solo e perdem produtividade por crescimento excessivo. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: nem sempre em níveis baixos de população, 10 plantas por metro, 12 plantas no metro linear, eu posso retirar plantas e resolver esse problema. Observem esse detalhe. Eu tenho uma testemunha que me dá, eu tenho 10 plantas.
um espaçamento de 45. Eu deixo 10 plantas e dou uma travada com um herbicida de contato. Eu deixo 10 plantas e faço o mesmo, só que no estágio fenológico de V3. Agora, eu retiro 2 plantas e não dou o travamento. Ou eu retiro 4 plantas. O que me interessa isso? Me interessa o seguinte. Interessa que, nesse caso, pode ser que tu olhe e fale, essa é a melhor resposta, essa é a melhor condição, aí vale a pena, não é? Só que eu retirei 2 plantas, eu aumentei o espaço e as plantas responderam, mas essa situação, ela não foi suficiente para exercer esse efeito de entrega, não compensou. Então, eu preciso entender, contar nós e ver, mas eu estou tirando 12 nós aqui. Se eu retirar e deixar 8 plantas, tirando 2, eu não vou ter essa capacidade de compensação. Então, eu preciso fazer esse diagnóstico. Feito isso, pessoal, batata, eu consigo definir esse tipo de ação. Agora, observa só. Isso aqui é um 6210 no Paraná, no oeste paranaense. Isso aqui é uma soja com espaçamento de 50 centímetros. E tem 12 plantas nascidas. Observe o perfil desse material. É aquele tipo de soja que ele não cresce, não trama tanto embaixo, mas o problema dele é o ponteiro. Ele começa a ter característicamente semelhante ao feijão, não é? E agora observa o seguinte aspecto. Nós fizemos uma ação de bioestímulo. E nós fizemos uma ação de bioestímulo, não é? Com precursores hormonais nesse caso, e observa a diferença. Essa ação hormonal, com a mesma população, o mesmo espaçamento, a mesma cultivar, é tudo igual. A única diferença é o estímulo hormonal, em dose duplicada nesse caso, fez com que a planta mandasse mais reservas para as estruturas reprodutivas. Se a planta manda mais reservas para as estruturas reprodutivas, ela gasta mais dinheiro para esse lado e faz com que os lançamentos sejam menores. Então, lembre, aquela soja que ela tem um problema de crescimento excessivo, não é? Situações no Mato Grosso, nesse momento, algumas situações do Cerrado de maneira geral, chuva em larga escala, não é? O aspecto mais importante é o primeiro detalhe, é o dever de casa da arquitetura. Mas outro ponto importante não é se eu não tenho luz, é o estímulo e é segurar esse ponteiro. Aqui um exemplo relevante nesse contexto, não é? E entender que quando eu faço esse estímulo, eu vou trabalhando na ótica da planta. Uma forma facinho de entender esse cenário, muito fácil de entender esse contexto é o seguinte: por que os folíolos de soja de crescimento indeterminado, elas são menores em cima? Por que disso, professor Geraldo? Pelo seguinte motivo. Porque quando essas folhas estão sendo emitidas, o que nós temos? Nós já temos flores e frutos no meio da planta. Então, houve uma modificação na relação fonte-dreno, houve uma modificação na drenagem, por isso eu tenho menos reserva para isso, por isso as folhas são menores. Essa é a explicação que nós podemos trabalhar nesse cenário. Estimular a planta a gastar mais. Estimulando a planta a gastar mais, eu estou fazendo com que esse crescimento do ponteiro seja menor e não gere níveis de acamamento, níveis de sombreamento que podem resultar em abortamento de estruturas. Porque lembra um detalhe: a planta é uma empresa e ela vai trabalhando baseada na quantidade de dinheiro que ela tem para pagar as suas contas. Pode ser que, dependendo do local do Brasil onde vocês estão vendo essa conversa, esses materiais eles não têm relevância para vocês. Mas o importante dessa informação é isso. Eu peguei uma massa média de 1.000 grãos, peguei uma população média para esses materiais e estimei. Se eu tivesse mais uma flor por planta e tivesse 3 grãos com essa lógica de massa média, 0,17 grama, 0,20, 0,19, isso representaria uma flor a mais por planta e poderia ser de 2 a 3 sacas a mais por hectare. E o que isso poderia representar financeiramente? Eu coloquei uma média de R$150. Observem os valores. Observem por si só a importância e o valor de uma planta de soja. A soja, pessoal,
ela tem o que nós chamamos de frutificação efetiva, média de 70%. Numa soja de alto potencial produtivo. Quer dizer o quê? Numa soja de alto potencial produtivo, a cada 100 flores que ela emitir, 30 flores serão abortadas. E nós precisamos segurar ao máximo essas estruturas. E o bioestímulo, ele tem uma relevância muito grande nesse cenário. E para a gente entender e ver que isso é verdadeiro, eu tenho experiências com ações de bioestímulo há 10 anos e uma série de respostas relevantes nesse contexto. Claro que tudo parte de uma construção, não é? Eu posso ter problemas sérios de alumínio no solo, questões básicas, e vou trabalhar com bioestímulo e esperar as melhores respostas? Obviamente que não. Eu preciso entender da construção básica e, a partir daí, as respostas terão uma magnitude maior. Agora, entendamos o seguinte: do ponto de vista fisiológico, uma planta, quando ela vai transformar uma flor em fruto, então lembremos disso. Qual é o momento mais crítico da vida e da produção de uma planta de soja? É transformar flor em fruto. Então, o estágio fenológico entre o R2, o pleno florescimento, e o R3, o canivete, essa fase, essa variação, não é? Até chegar no R4, canivete por si só, isso está associado a esse cenário de pagar essas contas, e quanto maior for a quantidade de recurso, maior for a quantidade de açúcares, melhor vai ser essa resposta. De onde vem esse açúcar, Geraldo? Da fotossíntese. E a planta vai pegar esses açúcares da fotossíntese e, no metabolismo secundário, produzir hormônios. E, através desses hormônios, ela vai dizer coisas para a planta. Manda reserva para esse lado, divide célula, expande célula, forma estruturas, certo? E existem elementos minerais com funções mais pontuais nesse momento. Claro, e todos os elementos essenciais, eles serão fundamentais aqui também. Mas agora, o cálcio, o boro e o magnésio são de grande relevância em estrutura. Se faltar esses elementos, eu tenho um problema. Outra relação importante, o potássio, o magnésio e o boro são 3 elementos que fazem ligações fracas com açúcares e vão melhorar o carreamento de açúcares no floema. Então, tudo isso é de grande relevância para essa movimentação. Então, observem que dentro desse cenário, visitando áreas agora em situações de sombreamento no pleno florescimento, eu não tenho como ligar a luz, está fechado o tempo. O aspecto mais importante eu já deveria ter feito, que é a questão de melhorar a arquitetura. Só que a soja ela é dinâmica e ela pode crescer mais o ponteiro. Então, quer dizer que um aspecto muito relevante é estimular a planta, nesse momento, hormonalmente, através de precursores, através de hormônios, para fazer com que ela faça o seguinte, para fazer com que ela leia o ambiente da seguinte forma: eu vou mandar reservas em maior escala para essa estrutura. Porque fazendo isso, a planta segura flores por mais tempo. E à medida que o tempo abrir, ela vai permanecer na planta e, consequentemente, isso é retorno financeiro para o produtor. Certo? Lembra o seguinte, ela trabalha como empresa e fala, eu tenho X de açúcar, eu não consigo pagar todas essas contas, vou derrubar uma flor, 2. Se eu consigo manter um acúmulo de estruturas por si só, por esse período mais crítico, eu consigo manter mais a produtividade. Então, essa é uma relação muito relevante a se tratar. Outra coisa que é importantíssimo dentro das ações com precursores e com hormônios é o seguinte, observe essa imagem. O que nós temos aqui? Isso aqui é uma imagem da nossa Bíblia da Fisiologia Vegetal, do Thais Zeiger. Também existem informações de colegas como Kerbal e Pérez mostrando respostas de uma aplicação a uma relação hormonal, um tempo por si só, não é? Mas observa só aqui essas plantas de tabaco. Uma planta
transgênica, que produz mais citocinina. E aqui uma planta convencional. Essa planta convencional, o etileno começa a trabalhar e dá a lógica natural da toada da senescência. Agora, aquela planta, eu consigo aumentar mais o hormônio citocinina, entregando precursores como a adenina, ou aplicando propriamente a citocinina, aumentando o metabolismo do N, todos esses fatores levam a manter as folhas verdes por mais tempo. Isso é relevante, porque dentro do período reprodutivo, os hormônios de crescimento começam a cair, começa a aumentar o hormônio da senescência, sobretudo o etileno. Então, quando eu faço aquela ação do pegamento, eu também estou trabalhando nessa ótica, eu também estou trabalhando na longevidade da folha. E tem uma relação importante. Quanto maior for a longevidade da folha, maior o tempo de entrega de açúcares para as bactérias que fazem FBN, para o bradyrhizóbio. Consequentemente, a entrega de açúcares é maior, consequentemente, a entrega de compostos nitrogenados para a planta é maior. Então, a longevidade do nódulo, ela se dá por um período superior. Agora, entendamos uma coisa. Toda vez que uma planta estiver estressada, por falta d'água, temperatura elevada, fitotoxicidez, granizo, os fatores mais comuns do campo, ela vai ter a primeira resposta, que é o seguinte: fechar estômago, certo? Independente se for falta de água ou não, ela vai fechar os estômagos. Se ela fecha os estômagos, 95% da água que saia pela folha, travou. Aí o encanamento, que sobe água pelo xilema, parou. Se esse encanamento parou, o outro encanamento, que é o floema, depende do xilema, também parou. O que me importa isso? Eu não preciso, obrigatoriamente, dos estômagos abertos para um produto entrar na planta pela folha, para aplicar um bioestimulante e ele entrar na folha. Eu não preciso disso. Porém, uma coisa que é de grande relevância é entender o seguinte: é entender que eu preciso da realocação do produto. Então, nós já fizemos alguns trabalhos no passado causando danos físicos em soja como se fosse granizo. E nós observamos o seguinte: nós observamos que as folhas que tiveram danos físicos, medindo com um equipamento chamado porômetro, nós observamos que a abertura estomática, ela voltava a se regularizar 48 para 72 horas depois. Então, se tu vai lançar mão de uma ferramenta de bioestímulo, estava seco, choveu, 40 milímetros, espera 2, 3 dias, depois aplica. Deu um problema com granizo, percebeu? Espera 2, 3 dias e depois aplica. Não é por causa da entrada na folha, mas sim pela translocação. Percebeu um problema de fitotoxicidez? Olhou no campo, espera 2, 3 dias e depois aplica. Aplicar um produto em cima do estresse é botar produto fora. Então, é de grande relevância esse tipo de entendimento. E uma coisa que eu sou muito entusiasta, claro que vai ter locais do Brasil onde isso é possível e outros não, é o seguinte: as ações de bioestímulo, pessoal, elas têm uma vantagem muito interessante, que é: quando eu coloco alguma coisa na folha, eu coloco em um órgão que tem uma taxa metabólica 4, 5 vezes maior do que uma raiz. Grosseiramente falando, é colocar na veia. Legal. Qual é que é o aspecto negativo de colocar na folha? A taxa de recuperação, ela é baixa. Entra menos se eu comparar com a raiz. Então, eu preciso melhorar esse aspecto. Então, a gente tem uma série de exemplos nesse contexto. Observem só. Eu faço uma ação de bioestímulo, eu tinha uma testemunha com 67 sacas, eu faço uma ação, me deu 4,9 sacas de incremento. Observa que fantástico, não é? Esse é um trabalho de 2018, nós temos outros já feitos também nessa linha. Agora, observa só, eu faço o mesmo produto na madrugada. E eu faço esse produto na madrugada, e o que acontece? Tendo mão de obra e não tendo orvalho, o que tem de interessante a aplicação noturna? A gota, ela dura por mais tempo sobre a folha. Por qual motivo, professor? A velocidade do vento é menor e eu não tenho radiação.
Os produtos entram na folha por difusão, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Dessa maneira, eu tenho mais produto entrando na planta. Observa que, nesse caso, nós tivemos um incremento de 0,6 saca. Na época, em 2018, pagava o custo da aplicação. Esse ano, e nessa atual conjuntura, sobra dinheiro. E nós temos respostas em alguns produtos até de 2,3 sacas por hectare a mais, simplesmente com o posicionamento da aplicação noturna. Então, meus caros, resumindo essa nossa conversa, para fazer um apanhado sobre essa percepção da fisiologia, a primeira coisa que eu quis dividir com vocês é que a soja tem um alto potencial produtivo e ela vai ficar em torno de 18 toneladas por hectare, aproximadamente 300 sacas, ou mais, dependendo da massa de grãos, de 1.000 grãos. Agora vejamos o seguinte aspecto. Quando nós tratamos de manejo fisiológico, é importante ressaltar o seguinte: eu preciso olhar com mais detalhe para esses 3 grandes pontos. Melhorar o sistema radical, fazer perfil de solo. Essa é uma lógica básica, lembra? Alumínio, física, falta de cálcio e fósforo ao longo do perfil, estimular o sistema radical, começar uma arrancada bem feita, entendermos o seguinte, que nós precisamos melhorar a arquitetura para chegar luz e produto nessas plantas. E entender que existem ações hormonais no período reprodutivo, que podem fazer a planta drenar mais energia e fazer com que aqueles lançamentos de crescimento no ponteiro eles sejam menores. Lembremos uma coisa, eu quero o máximo dos funcionários da planta, o máximo de entrega das folhas, fazer com que cada folha trabalhe por mais tempo. O estímulo hormonal faz com que os hormônios de crescimento eles sigam na folha por um período maior e demore mais tempo para o etileno trabalhar, e isso é muito positivo. Aí vão existir uma série de ferramentas vinculadas a estratégias para avaliar perfil, plantabilidade, arquitetura, para a gente saber o que efetivamente é o mais adequado do ponto de vista de ferramentas. E entendamos uma coisa importante: toda vez que eu vou gerar e lançar mão de uma ferramenta de bioestímulo, eu nunca vou fazer na situação de estresse. Por quê, professor Geraldo? Porque os estômatos estão fechados. Quer dizer que é importante os estômatos para a entrada do produto? Não obrigatoriamente. À noite, os estômatos de soja estão fechados. E eu tenho excelentes respostas de entrada de produto pela cutícula. Porém, é importante que os estômatos estejam abertos posteriormente para a realocação. E se eu tenho esse potencial, faça, sim, essa aplicação noturna. Certo, pessoal? Então, eu agradeço verdadeiramente o convite da SJ Selecta, do grupo da Notícias Agrícolas, para falar um pouco sobre fisiologia vegetal, esse tema que me empolga bastante, sobretudo na cultura da soja, não é? Deixo aí meu contato, minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, sempre está divulgando informações em prol aí de disseminar informações de qualidade científica para aumentar a rentabilidade no sistema agrícola. Isso que nos interessa bastante. Certo, pessoal? Muito obrigado e eu passo a palavra aí para o pessoal para a gente seguir com esse bate-papo. Muito obrigado, professor. Uma aula realmente aqui para a gente. Vou pedir para que o senhor continue com a gente, porque a gente vai dar sequência aí nas nossas apresentações, mas antes disso, deixa eu dar um alô para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. O Fábio Orozco, bom dia, Fábio. Aurélio Nascimento Júnior, lá de Campo Novo do Parecis. Vanderlan Lima, Luciano Silveira, o Ednilson Gomes, lá de Bela Vista, lá em Goiás. O Enoque Júnior, que está com a gente lá do noroeste de Minas.
O Alexandro, meu xará, Alexandro Rocha, Chapadão do Sul, lá no Mato Grosso do Sul. O Marcelo Chula está dizendo que foi uma palestra excelente. O Oscar Yamashita, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso. A Ana Paula Silva, assistindo de Aguaí, em São Paulo, aqui no interior de São Paulo. O Pedro Vitor, lá do Triângulo Mineiro. Enfim, pessoal acompanhando a gente de todos os pontos do Brasil. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Mas vamos dar continuidade aí à nossa conversa. Professor, eu pedi para que o senhor ficasse com a gente, porque o Diego Cano, lá da CJ Selecta, ele tem uma pergunta para você. Diego, fique à vontade para perguntar. De fato, uma aula, né? O professor explanou aí, principalmente a questão de fisiologia, e a maior dúvida que temos né, entra ano, sai ano, a gente possui anos atípicos, anos que de fato desafiam o produtor, né? E como professor, principalmente a nutrição complementar, principalmente a aplicação de compostos que vão causar essa precursão hormonal, por exemplo, né? A adição de uma base orgânica, aminoácidos específicos para estimular melhor essa planta, como compostos, como esses elementos podem ajudar em um ano atípico. De fato, isso pode acontecer, a gente deve investir nisso, porque o ano atípico ele vai vir, né, de uma maneira ou de outra. Excelente, Diego. Eu vejo o seguinte, sem dúvida, eu estou na Universidade de Passo Fundo há 13 anos. E vai fazer 10 anos que eu atuo nessa linha em prol de entender essa ótica de estimular a planta por si só. E a grande quantidade de trabalho, sobretudo, é na cultura da soja. E aí tu me pergunta sobre a ideia de valer a pena e de que maneira trabalhar. Eu te digo o seguinte, sem dúvida vale a pena esse tipo de ação. Claro que a construção do rendimento ela passa por uma série de fatores, mas o que eu posso esperar desse tipo de ferramenta? Primeiro, a lógica dos precursores hormonais, a lógica dos hormônios, vai estimular a planta a gastar mais, ou seja, mandar energia para pontos que estão tendo demanda por si só. Segurar uma flor, esse é um aspecto relevante. Dentre esses compostos, existem linhas vinculadas ao que nós chamamos de ósmos reguladores. Por exemplo, glicina betaína é um exemplo nessa linha. O que um osmorregulador faz? Deixa a planta mais apta, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, mais inteligente para ter uma capacidade de puxar água para si. Então, esse tipo de ferramenta dá uma condição, inclusive, de influenciar na temperatura da planta. Então, observa só, uma lógica que eu vejo como grande relevância é a ação hormonal, o estímulo por si só, a questão osmorreguladora e uma coisa que a gente vem ganhando cada ano que passa informação, e a gente trabalha nessa linha, é bastante empolgado, é associado ao negócio que a gente chama de estresse oxidativo. No estresse oxidativo, Diego, o que acontece? Se uma planta está estressada por falta d'água, temperatura, radiação, fito, que é o mais basicão dentro dos problemas que os produtores enfrentam no campo, existe a produção de espécies reativas de oxigênio. E dentre essa lógica de espécies reativas de oxigênio, existem compostos que eles vão ajudar a planta nessa faxina. Porque quando essa sujeira ela é produzida, a planta tem que gastar energia para produzir água e fazer essa faxina desses compostos. Então, se eu ajudo a planta a trabalhar nesse tipo de ação, certo? Se eu ajudo a planta a trabalhar nesse tipo de ação, o custo da planta passa a ser menor. Então, eu elencaria esses como os grandes pontos mais importantes.
balanço hormonal, fazendo a planta gastar mais e se manter ativa por um período superior. Isso é relevante por uma série de coisas, como para a FBN, que eu enfatizei. A capacidade osmorregulatória, ser mais inteligente em puxar água para si, e o aspecto de redução do custo da planta, que é a redução do estresse oxidativo. Esse eu veria como os pontos mais relevantes para lançar mão desse tipo de ferramenta. Claro que, como eu mostrei para vocês, e isso me chamou muito a atenção na semana passada, voltando da região do Parecis, por exemplo, então a condição de tempo fechado, não é? E essa situação fazendo com que eu tenha os ponteiros das plantas dobrando. Então, eu posso estimular a planta hormonalmente para fazê-la gastar menos com essas estruturas e talvez segurar o crescimento em alguns materiais também. Então, isso é mais uma ferramenta a se pensar. Estamos de volta e, o Diego, tem uma pergunta para você aqui também, me permita fazê-la. Com toda essa dinâmica de interferências que uma planta está exposta para produzir mais e melhor, o que a CJ Selecta tem trabalhado aí para trazer de ferramentas para dar essas melhores condições diante desses cenários? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, porque eu acho que o desafio, de fato, é como o professor disse, né? Numa situação adversa, numa situação hostil de ambiente, como melhor ativar essa planta fisiologicamente, né? É muito fácil a gente ter um ambiente adequado, ter luminosidade, ter temperaturas amenas, né? E isso a produtividade vem, né? Mas como que, de fato, em um ambiente totalmente atípico, com excesso de chuva ou falta dela, altas temperaturas ou temperaturas muito baixas também, que é prejudicial à planta, como que a gente pode ativar melhor essa planta? Então, eu vou falar de uma solução que a gente vem estudando, porque me sinto muito confortável em estudar, de fato, o ambiente atípico. É muito fácil as empresas, principalmente no mercado tão diverso como de nutrição, empresas oferecerem soluções para aquele ambiente que já está estável, né, onde tem uma produtividade estável. Então, a CJ Selecta, principalmente falando de grupo aqui, né, uma empresa sul-coreana que tem um faturamento de 30 bilhões ano, né, com uma diversidade de negócios, né? A gente tem negócios em home, logística, biotecnologia, e a gente está espalhado por todo o mundo, né? A gente tem aí mais de 15, a participação em quase 15 países, aí, né? Uma empresa globalmente líder na produção de aminoácidos, né? E isso nos traz um know-how para poder falar disso, para poder falar de como, de fato, esses compostos, né, podem ajudar fisiologicamente uma planta, né? Falando um pouquinho da CJ Selecta, né, que é essa divisão de nutrição de plantas, a divisão que a gente chama de Plant Nutrition, né, dentro do grupo CJ, possuímos um portfólio bem diverso, né, produtos específicos para cada fase da cultura, e dentro desse portfólio possuímos algumas tecnologias aonde a gente tem estudado o comportamento dessas tecnologias na planta. A gente, então, fala de aminoácido, já que a CJ tem essa tecnologia exclusiva de fabricação e de estudos apropriados para uso em plantas. A gente tem também uma tecnologia de melhoramento de performance dos nossos fertilizantes, que é o nosso complexo orgânico chamado V-Complex, e a gente também tem a nossa base orgânica, que é oriunda do nosso processamento de soja, né? Uma base orgânica onde a gente estudou a sua estabilidade e chegou em uma tecnologia que, de fato, tem uma bioestimulação interessante. Falando da tecnologia que a gente vem oferecer para, de fato, navegar por todos os fatores que o professor falou, a gente está trazendo um produto para o mercado chamado Physion, né? Physion é o nosso bioativador de fisiologia. O Physion tem aí um mix de compostos, como aminoácidos específicos, extratos vegetais e magnésio, que de fato vão auxiliar a planta em uma situação de adversidade a melhorar essa performance, né? Em um ambiente, por exemplo, de alta insolação, altas temperaturas, como que de fato o magnésio que está presente no Physion, o magnésio que é um nutriente conhecido aí
como melhorador de fotossíntese, né, como o professor falou, né, um elemento que vai proporcionar para a planta uma maior tolerância a altas temperaturas. Como os extratos vegetais presentes no Physion pode auxiliar, né, extrato vegetal esse que permite para a planta uma produção de fotoprotetores, né? Assim como se fosse um protetor solar, para fazer que em altas temperaturas, uma alta insolação, essa planta possa se comportar melhor, né? E principalmente aminoácidos específicos, onde a CJ, por ter esse know-how, a gente sabe exatamente qual aminoácido a gente pode utilizar em um estresse abiótico, biótico, questão de fase vegetativa, reprodutiva, né? A gente acredita que cada aminoácido tem seu comportamento no DNA da planta. Então, é um mix, de fato, desses compostos que fazem o Physion um produto completo para, de fato, ativar essa fisiologia. A gente já tem alguns resultados a campos, né? O Physion tem sido testado ativamente pela nossa equipe técnica, isso é um valor da CJ Selecta, que é testar a campo e comprovar para o nosso cliente, de fato, a produtividade do produto, e ele tem esse valor agregado, né? A gente tem aí um resultado de 10 áreas, onde teve um incremento médio de 3,5 sacos na última safra, terceira safra de feijão. Então, o produto tem mostrado ao lado dos concorrentes que esse mix de composto tem se mostrado uma performance muito maior do que elementos isolados, né? E para chegar nessa mistura, não é qualquer empresa que consegue, né? Então, a gente tem conseguido isso através de estudo. E queria aqui deixar um spoiler, né, para um novo debate que a gente vai abrir aqui em breve no Notícias Agrícolas, que além de falar de fisiologia, a gente vem de uma sequência aí com o professor Evandro Fagan e agora o professor Geraldo, que a gente falou muito de fisiologia. Quero lançar aqui para vocês, né, algo que a CJ vai investir muito nos próximos meses, que é o assunto de microbiologia do solo. Como, de fato, a CJ Selecta vem estudado a fisiologia da planta e a microbiota do solo, como esses dois assuntos podem, de fato, se unirem em uma tecnologia só e agregarem à planta uma melhor performance. A gente acredita que são essas duas bases que vão nos diferenciar de todas as empresas. A gente hoje tem mais de 400 empresas registradas de fertilizantes, né? Mas, de fato, apresentar soluções que podem incrementar qualquer elemento usado na planta, seja um manganês, seja um cálcio, como essa planta pode melhor usar esse elemento, aí sim é a nossa área de estudo, aí sim a gente está na nossa zona que a gente gosta de trabalhar, que é de fato o diferencial. Então, essa tecnologia, em breve aqui no Notícias Agrícolas, vamos estar trazendo outros professores para estar falando um pouco mais sobre esse assunto aí. Da minha parte é isso, Alexandre. Muito bem. Agradecemos, portanto, a todos que participaram conosco dessa apresentação. Realmente muita informação de qualidade aqui para a gente e para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Professor Geraldo, muito obrigado pela participação, pela companhia. Diego, mais uma vez, obrigado pela parceria. A gente fica muito contente aí de poder trazer informações diferenciadas para o produtor e principalmente quando o tema é como garantir altas produtividades das lavouras a partir de dicas importantes que são dadas pelos pesquisadores. Lembrando que esse conteúdo já está disponível no YouTube. O YouTube não sai do ar, fica lá permanente para quem não acompanhou, para quem quer ver de novo, para quem quer rever alguma parte que passou batido ali. Enfim, o conteúdo já está lá no YouTube do Notícias Agrícolas. Basta procurar pelo Notícias Agrícolas e procurar pelo YouTube da CJ Selecta. Depois, posteriormente, a gente também vai fazer uma edição especial, enfim, nas páginas do Notícias Agrícolas também estarão lá as apresentações de forma separada, de uma forma bem organizada, para que você também possa acompanhar. Muito bem, senhores, muito obrigado pela companhia, um grande abraço para vocês, um abraço para todos que nos acompanharam e dessa forma finalizamos mais este webinar. Esperamos que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima!